Se você tá aqui, provavelmente você já me conhece. Se essa é a nossa primeira vez juntos, muito prazer, eu me chamo Alice. E eu quis tratar sobre um assunto muito interessante. Obrigada, Lele. É um assunto muito interessante nessa live de hoje, que é sobre plano de saúde. E quando a gente fala plano de saúde, a gente já pensa em problema, né? E não é qualquer problema, é problema de gente adulta, bem adulta. Aí você fala, ai, Melice, mas eu tenho só 20 anos, eu não preciso saber de coisa de plano de saúde. Mas precisa sim, é muito importante. E boa noite, Vivi. É muito importante e você pode se sentir até 10 anos mais velho depois dessa live, de tanto problema. Mas vai te ajudar muito. E quando eu programei esse assunto, que tratando mais especificamente sobre o rol da ANS, eu expliquei ele antes pra minha mãe. E quando eu terminei, ela tava com a cara tipo, sem entender. Aí ela falou assim, Alice, trata primeiro sobre algumas coisas que as pessoas não sabem sobre o plano de saúde. O que é plano de saúde? Por que tem plano de saúde que você paga mensalidade e não tem que pagar pelos serviços? E outros que você chega na consulta e tem que pagar parte do valor? Por que plano de saúde é tão caro? Por que tem reajuste quando a pessoa fica idosa? Então, antes de eu entrar nesse assunto do rol da ANS, eu vou explicar essas dúvidas que são mais recorrentes quando se trata de plano de saúde, certo? E, primeiramente, eu vou trazer uma amiga aqui, né? A nossa linda Constituição, tá vendo? Ela traz aqui no artigo 6º que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Ou seja, é dever do Estado prestar acesso à saúde, certo? Só que a gente sabe que mesmo o Sistema Único de Saúde, o SUS, sendo uma ideia muito inovadora e às vezes até elogiada e serviu de inspiração para outros países, ela ainda tem dificuldade de ser aplicada na sua efetividade total. Se você tem curiosidade de saber como funciona a assistência à saúde em outros países, tem documentários muito interessantes sobre o assunto, fazendo comparações do sistema de saúde dos Estados Unidos com o sistema de saúde europeu. E eu acho que vale muito a pena. E se o Estado ele dá acesso à saúde, por que eu preciso de um plano de saúde? Né? Se em tese eu já tenho a rede pública. Porque a demanda é muito grande. E a gente sabe que mesmo tendo profissionais brilhantes trabalhando no SUS, às vezes a gente não pode contar 100% de certeza de que vai ser atendido com a eficiência que você quer. E para não ficar contando com a sorte, muitas pessoas contratam o seguro, né, um plano de saúde. E vocês provavelmente já ouviram falar do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, Winston Churchill, e ele foi uma das pessoas que mais elogiou a fundação desse tipo de contrato, que são os planos de seguro, porque ele disse que quando você paga um valor pequeno para um serviço que pode, no futuro, prevenir grandes catástrofes em famílias inteiras, isso é genial, isso é transformador e esse é o futuro dos contratos. É uma coisa que ele dizia há muito tempo atrás e hoje a gente percebe isso. Porque, vamos supor, uma pessoa tem o seguro da casa, tem o seguro do carro, tem o seguro de plano de saúde e é o tipo de coisa que você paga torcendo para nunca usar. Mas faz toda a diferença quando você precisa, certo? E então, eu trouxe até um caderninho aqui para começar. Às vezes a gente usa a palavra plano de saúde e seguro de saúde ao mesmo tempo, como se fossem sinônimos, como se significassem a mesma coisa. E não significa, tá? Quando você tem um seguro de saúde,
você paga uma mensalidade, que tem inclusive um valor um pouco menor do que o plano de saúde, e você vai ser reembolsado pela assistência que você vai ter. Inclusive, você pode ter mais liberdade para escolher os médicos, clínicas, laboratórios que você quer frequentar. Contudo, esse reembolso ele não vai ser integral. Você vai ter que pagar a parte da consulta, você vai ter que pagar a parte do valor daquele exame. E então, o plano de saúde, ao contrário do seguro, ele dá uma cobertura integral. Você não vai precisar pagar a mais para usufruir daquele serviço quando você precisar. Mas ele é um pouco mais caro a mensalidade. E você tem um campo mais restrito de escolha. Você só vai poder participar, você só vai poder, na verdade, usufruir dos serviços da rede cadastrada, ou seja, só dos hospitais, só das clínicas cadastradas no plano de saúde. E para você saber quais são, você tem que ligar, você tem que acessar o site, saber exatamente quais são os profissionais cadastrados para você poder usufruir desse serviço, certo? Outra coisa importante é que existem vários tipos de planos de saúde. Existem 4 básicos, que é o individual, o familiar, o coletivo e o empresarial. O individual é aquele que você paga só para você, né? E por conta de ser só para você, ele acaba saindo mais caro, tá? O familiar é aquele que você contrata diretamente a seguradora do plano de saúde para que ela cubra você e seus dependentes, ok? Existe também o coletivo, que alguns chamam de adesão, que é quando, por exemplo, você participa de um sindicato e nesse sindicato eles oferecem alguns serviços para os seus afiliados. E um deles pode ser o plano de saúde, aí é nesse caso. E o último, que é o mais comum, que pode servir tanto para empresas públicas quanto empresas privadas, que é o empresarial, que é quando a pessoa jurídica, a empresa, contrata a seguradora e desconta um valor no contra-cheque, na folha de pagamento daquele funcionário. E aí, a partir disso, ele pode usufruir do plano de saúde, ok? Alice, qual que é melhor? É melhor você fazer plano de saúde, fazer seguro? Se for plano de saúde, qual é o melhor? Qual que é o mais indicado? Isso depende muito do seu perfil, tá? Então não adianta eu falar assim, eu acho que esse aqui é o melhor. Porque você tem que ver as suas condições e as suas necessidades. E é muito importante, na hora que você vai contratar um plano de saúde, você ver qual é o mais adequado para as suas necessidades. Em relação a isso, tem o referencial, que é o mais completo, e por isso é o mais caro. Tem o ambulatorial, que ele é muito simples, ele é basicamente para procedimentos simples, rápidos, e tem só 12 horas de cobertura, ou seja, se você vai para o hospital e tem que ser internado, eles só vão te internar durante as primeiras 12 horas. Depois que passou, é tipo, vá com Deus. Só que, se você precisar ir para a rede pública, eles vão fazer esse transporte para você. Agora, se você decidir continuar na rede privada, você vai ter que arcar com os custos totalmente sozinho, tá? Ela se exime de qualquer responsabilidade. Existe também o hospitalar, que ele é melhor do que o ambulatorial, mas não chega a ser o referencial. Ele é o meio termo, é aquele que tem uma cobertura bacana, que você consegue cobrir internações, cirurgias mais complexas, exames. É o mais completo e geralmente é o mais comum que as pessoas mais utilizam, certo? E ele tem cobertura ilimitada. Significa que quando você precisa ser internado, você, enquanto precisar, você vai ter a cobertura, você vai ter acesso à internação por meio da rede privada, ok? E existe também um hospitalar que é com serviço obstetra, que é aquele quando você precisa também de, além daqueles serviços normais, você precisa fazer o exame pré-natal, fazer o parto, aquela série de acompanhamentos que as gestantes fazem ao longo da gravidez, ok? E é muito importante essa questão da gravidez, porque tem muita gente que às vezes
contrata um plano de saúde, já pensando assim, eu tô planejando ter um filho, então eu vou contratar um plano de saúde, porque um parto na rede privada é muito caro. É em torno, assim, de no mínimo 10, 15 mil. E aí, às vezes as pessoas acham que a partir do momento que ela contratou o plano de saúde, ela vai ter direito à cobertura. E não é bem assim. Existe uma coisa chamada prazo de carência, que é o período entre a contratação e o início da vigência da cobertura. E geralmente, o que acontece são, nas primeiras 24 horas, você já pode fazer os exames, fazer coisas mais simples, tipo, por exemplo, eu caí, bati a cabeça, vou ter que levar ponto. Isso nas primeiras 24 horas, depois das primeiras 24 horas, já é possível ter cobertura. Agora, exames mais complexos levam mais ou menos, dependendo do seu plano, 90 a 180 dias. E no caso dos partos, né, de serviço obstétrico, leva em torno de 10 meses. Por que 10 meses? Porque a gravidez leva 9 meses. Então, isso é para evitar aquelas pessoas que contratam de má fé, justamente só para não ter que pagar esse valor caro do parto. Então, eles colocam um tempinho acima do prazo normal de gravidez, do período normal de gravidez de 9 meses. E isso é muito justo, né? Porque, imagina assim, você tá pagando um valor, é como se você tivesse de má fé, você tá querendo se aproveitar da situação para não ter que pagar o valor do parto, né? E deixa eu ver. Uma coisa muito importante também é quando você tem uma doença pré-existente. Então, vamos supor, eu tenho alguma doença crônica. Eu já sei da existência dela. Eu informei quando eu contratei o plano de saúde e eu quero fazer um tratamento. Para começar a cobertura desse tratamento, a pessoa tem que esperar em torno de 720 dias, ok? E é a mesma razão, para evitar casos de má-fé, certo? E outra questão também que as pessoas têm muita dúvida sobre o plano de saúde é a questão dos valores. Primeira coisa, no pagamento da mensalidade do plano de saúde, eles aplicam o seguinte princípio, é o princípio da solidariedade. Os serviços ambulatoriais, os serviços clínicos, hospitalares são caros. Naturalmente, eles são caros. Então, por isso, eles entendem que tem certas idades, por exemplo, quando a pessoa é idosa, que ela tem que usufruir mais desses serviços e que se você fosse onerar tudo em cima dessas pessoas, o valor do seguro, da mensalidade, ficaria num valor muito absurdo, não seria acessível para as pessoas. Então, ao invés de sobrecarregar uma faixa etária, eles dividem esse valor entre os associados. E aí, por isso, com o decorrer das idades também, eles vão aumentando gradativamente até chegar na idade do idoso. E é importante ressaltar que se você tem um plano de saúde, você tem que ver a data dele. Porque a lei que regulamenta os seguros e planos de saúde particulares, né, eles foram regulamentados por meio da Lei 9656, que surgiu somente em 1998. Todos os contratos antes disso, a regra equivale ao contrato, ok? E se seu plano é antes de 2004, não se aplica o Estatuto do Idoso. Ou seja, de 2004 para cá, a gente já aplica o Estatuto do Idoso e a última faixa etária com reajuste é aos 59 anos, ok? Quando você faz 18, tem reajuste 18, 29, 39, 49. Eu não vou ficar falando aqui porque isso não é interessante. Mas é só para você ter uma noção. E, inclusive, já existem vários julgados a respeito da porcentagem do reajuste e ficou estabelecido que você só pode reajustar no máximo em 7,35% a mensalidade quando tem alteração de faixa etária, certo? Quem fiscaliza isso? Quem é que regulamenta isso? É a ANS. E a ANS, ela só surgiu nos anos 2000. Ela é uma agência reguladora do Estado, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E é ela que estabelece
um rol de cobertura, certo? E nesse rol, ela coloca alguns procedimentos, alguns exames e tratamentos que devem ser cobertos pelo plano de saúde, ok? E aí a gente entra mais adentro, vamos dizer assim, do nosso assunto, porque quando a gente vê um rol, que é como se fosse uma enumeração de procedimentos, a gente tem que saber se aquilo é o mínimo ou se aquilo ali é só um mero exemplo para você se basear no que deve ser coberto pelo plano de saúde. E quem é que vai dizer isso? É a lei? Não, não é a lei. Foi necessário que o STJ interpretasse o rol da ANS, o rol de procedimentos da ANS, para dizer se aquele rol é taxativo, ou seja, é aquilo e somente aquilo que deve ser coberto, ou exemplificativo, ou seja, se aquilo ali é para você se basear e a partir daquilo ali você cobre outros procedimentos. E por muito tempo, na jurisprudência do STJ, o entendimento foi de que isso era meramente exemplificativo. Se o médico da rede cadastrada encaminhou para você um tratamento, um exame, o plano de saúde seria obrigado a cobrir, certo? Mas esse entendimento está mudando um pouquinho desde um julgado que aconteceu no final do ano passado, mais ou menos em novembro, com a relatoria do ministro Salomão, que ele entende o seguinte, que se você fala que aquele rol é meramente exemplificativo, você está contradizendo a natureza do contrato, porque aquilo ali tem que ser o mínimo da cobertura. Aquilo ali é o que necessariamente o plano tem que ser obrigado a cobrir. Então você não pode falar que aquilo é meramente exemplificativo. E o que se aplica a partir desse entendimento é que cabe ao tribunal entender se aquele procedimento é uma exceção ao rol da ANS, por meio das provas, por meio das cláusulas contratuais, pela doença que aquela pessoa tem, a necessidade de tratamento que aquela pessoa tem. Quem vai dizer se aquilo é uma exceção e precisa de cobertura é o tribunal, ok? Não vai caber mais ao STJ dizer se aquilo ali merece cobertura ou não. Até porque o STJ, ele não revisa, ele não reexamina fatos e provas, ok? E o que acontece? A ANS atualiza constantemente a sua resolução, mas existem alguns procedimentos que demoram mais para entrar. E é por conta disso que as pessoas entram com processos contra o plano de saúde. Um exemplo muito comum é com autismo. Tem muitos pais que têm filhos autistas e eles fazem de tudo para tentar fazer com que o filho viva com a melhor qualidade possível. E para isso, quando surge um tipo de tratamento ou acompanhamento clínico novo, eles que têm, inclusive, qualidade testada e avaliada em outros países, e até mesmo aqui pela Anvisa, pelo Conselho de Medicina, eles querem usufruir desse serviço, eles pagam um plano de saúde para isso. Só que como não consta no rol da ANS, muitos planos de saúde não cobrem. Então, eles entram com o processo para garantir o tratamento do filho, certo? E, geralmente, eles entendem que sim, é caso de cobertura. E, quando é um caso que o plano é obrigado a cobrir e ele não realiza a cobertura, é passível de indenização de danos morais, certo? E eu já repeti isso algumas vezes, eu vou falar de novo, que os danos morais, eles não são uma indústria, certo? Principalmente aqui no Brasil, a gente aplica muito esse entendimento de que os danos morais, eles são uma retratação, não é para você lucrar em cima de outra pessoa. Então, geralmente, o STJ fixa no máximo
valores até 10 mil reais de danos morais, ok? E na semana passada, eu até tinha olhado aqui, eu acho que foi no dia 26 de junho, a ANS colocou no rol dela o teste sorológico para o coronavírus. O que isso significa? Significa que antes, se você quisesse fazer um teste do coronavírus, e quando eu falo, eu quero fazer um teste, não é só porque eu tô com vontade, significa que você foi ao médico e ele te encaminhou a realizar o teste para o coronavírus, ok? Seja na rede particular, seja na rede pública. Se você quisesse fazer o teste, se você fosse encaminhado para fazer o teste, você necessariamente, na rede particular, teria que pagar o valor do teste. E é um pouco caro, né? Não é algo acessível para todo mundo, ainda mais no momento de crise que nós estamos passando. E por conta disso, sabendo a importância da testagem em massa, a ANS decidiu atualizar a resolução dela e incluir o teste sorológico. A partir de agora, então, aqueles que tiverem um encaminhamento médico, quiserem realizar o teste de coronavírus, eles podem tanto na rede pública quanto na rede privada. Se você tiver um plano de saúde, você tem a cobertura integral. Agora, se você tiver um seguro, como eu já disse antes, você vai ser reembolsado no valor do teste, só que o reembolso não é integral. Ele é parcial, mas já é o meio caminho andado, né? É isso que eu tinha para dizer. Eu queria saber se vocês têm dúvidas, se vocês têm algum caso concreto que vocês queiram compartilhar, porque essas coisas a gente consegue entender melhor quando a gente vivencia, quando a gente conhece a história de algumas pessoas que passaram por isso. Por exemplo, existem pessoas que têm problema com obesidade, ok? E por conta de recomendação médica, elas têm que ou fazer bariátrica ou redução do estômago. E elas realizam esse procedimento cirúrgico com o plano de saúde, né? Tudo coberto, ok? Mas até depois que ela faz o procedimento cirúrgico, ela leva às vezes um tempo para emagrecer, certo? E depois que, eu só acho que é caro demais, é muito caro mesmo, é muito caro mesmo. Inclusive tem muitas polêmicas que falam, essa conta não bate, que não sei o quê. É complicado, né? Mas como eu disse, eles tentam dividir a despesa para todos os segurados. Então, mesmo você, com 17 anos, né? Com 17, 18 anos, não usufruindo tanto assim do plano de saúde, você paga um valor considerado caro, porque você está meio que pagando uma cota parte de outra pessoa. Exemplo, uma coisa que dá para visualizar melhor é com a Previdência Social. A gente, que nós jovens, trabalhamos e é descontado da nossa folha de pagamento o valor do INSS. Esse valor é usado para pagar a aposentadoria dos idosos. É mais ou menos assim que funciona com o plano de saúde. Os mais novos, que utilizam menos o plano de saúde, pagam a mensalidade e a maior parte dela é utilizada para cobrir o tratamento dos idosos, que são as pessoas que mais precisam. A Vitória pergunta assim: você acha que essas ações judiciais em busca de auxílios não previstos ou em fase de carência prejudicam futuros consumidores? Olha, quando você fala assim, em busca de auxílios não previstos, você fala assim, por exemplo, é um tratamento novo que ainda não está no rol da ANS e... Calma, tô pensando. Eu não entendi essa parte prejudica futuros consumidores. Porque a partir do momento em que você cria não precedentes, né, mas que você cria jurisprudência assegurando que determinado tratamento tem que ser coberto, eu acho que isso é uma coisa muito boa. Isso, mas aqueles que não estão nos contratos também. Porque, inclusive, às vezes quando a gente vai assinar um contrato, a maioria das pessoas, a gente não tem noção do que a gente está assinando, do que a gente está contratando e o que pode acontecer quando tudo der errado. Porque quando a gente firma um contrato, a gente está em tempo de paz. Mas quando a gente está passando por um momento difícil,
é aí que dá problema de processinhos, né? E eu acho que não é um problema. Eu acho que se você quer a cobertura de um procedimento e ele não está sendo feito pelo plano de saúde e você sabe que aquilo é importante, que aquilo é o mínimo, porque você paga para quando você precisar usar, você ter a cobertura. Do que adianta você trabalhar para pagar aquele plano de saúde quando você precisar você não ter a cobertura? Então eu acho que você criar jurisprudência no sentido de garantir a cobertura a determinados procedimentos, eu acho totalmente válido. Até porque, parênteses, existe um lobby pesadíssimo dos planos de saúde nos tribunais, certo? Então tem coisas que vão demorar muito tempo a ingressar no rol da ANS. Exemplo dessas crianças autistas, né? Eu não acho justo você fazer uma família esperar 1, 2, 3 anos à espera de um tratamento, de um acompanhamento psicológico ou alguma nova algum novo procedimento que pode garantir um rendimento, uma qualidade melhor para o meu filho. Eu não acho justo você fazer uma pessoa esperar. Já vi casos também de que quem ingressou com a ação foi o pai. Ele estava no prazo de carência, estava com câncer, e aí, como era uma doença pré-existente, ele tinha que esperar 720 dias, né? Igual eu falei no início do vídeo, 720 dias para ter a cobertura. Só que a pessoa está com câncer, é uma situação de urgência, porque existe caso de emergência e caso de urgência. Emergência é quando há risco de vida, risco iminente de vida. E urgência geralmente são situações provocadas por acidentes, né? Então vamos colocar dentro de emergência. É uma situação de emergência, eu não posso esperar 720 dias para começar uma quimioterapia, ok? E vários tribunais já entendem que nesse caso, com a pessoa com câncer, numa situação de emergência, de urgência, é necessário sim a cobertura. E sabe o que foi o pior? No final do processo, quando chega, né, no STJ, o pai já tinha falecido. Quem estava que deu prosseguimento à ação era o filho dele por meio de representação, porque o filho era pequeno, né? O filho acho que tinha 6 anos. E aí você vai e pleiteia danos morais. O que adianta danos morais? Você tinha que ter dado cobertura para aquele pai quando ele precisou. Porque se você tivesse dado, se ele tivesse feito o tratamento dele, provavelmente, né? Não tem como a gente ter certeza. Mas muito provavelmente aquele pai estaria vivo. Então, assim, eu acho justo, acho completamente válido as pessoas ingressarem com ações judiciais sobre apenas um sinto muito para os herdeiros, exatamente. Então, assim, uma outra coisa que eu percebi, se você tem plano de saúde, usa, tá, gente? É sério. Porque às vezes a gente fica muito relaxado com a nossa saúde e deixa as coisas para depois. Usem. Principalmente se você é novo, porque você tá pagando um valor caro, você tem que usar mesmo, sabe? E voltando sobre o assunto da bariátrica, que eu ia falar, é que você leva alguns anos, às vezes, dependendo da pessoa, para perder peso. O que acontece quando você perde peso? Você fica com excesso de pele. E aí, algumas pessoas que anos depois, tipo 2, 3 anos, ou seja, 5 anos depois do procedimento cirúrgico, ingressa em vias judiciais porque o plano de saúde não quis cobrir uma cirurgia para retirar o excesso de pele. Falando que é algo meramente estético, que não tem relação com a cirurgia, que ela demorou muito para querer fazer, para retirar o excesso de pele, então que não faz sentido agora ela cobrar isso. E já tem vários julgados no sentido de que se o médico, quando encaminhou a paciente, ele disse que ela precisava da cirurgia bariátrica e também precisava do procedimento cirúrgico para retirar o excesso de pele, o plano tem que cobrir, ok? Mesmo que tenha se passado, às vezes, um prazo de alguns anos, por exemplo, 2 anos, né? E eu acho justo, eu acho totalmente válido, até porque não é fácil emagrecer. Tem toda uma questão de reeducação alimentar,
de estilo de vida saudável e que demora mesmo. E eu não acho justo deixar. É como se você fizesse serviço pela metade, né? Você emagreceu, mas você não continua, você não é feliz com a sua aparência, você também não tá saudável, porque aquilo afeta muito o psicológico das pessoas e a saúde psicológica também é importante e também tem cobertura no plano de saúde, né, de psicólogos, psiquiatras, essas coisas. Inclusive, tem muitas pessoas que anexam esse tipo de laudo junto ao processo para falar: olha só, isso aqui é importante, isso aqui está afetando a minha saúde, isso aqui não tem só a ver com o meu físico. Quando eu fiz a cirurgia de redução de estômago ou bariátrica, eu fiz não só por questões meramente estéticas, eu fiz pensando na minha saúde. Você não pode simplesmente começar e não terminar uma coisa. E por isso já tem vários julgados nesse sentido. E também, às vezes, de algum exame. Por exemplo, eu tô achando que você tá com câncer de mama, tá? Faz exame tal pra gente começar a fazer o seu tratamento de quimioterapia. E aí, o plano até faz a cobertura do tratamento, mas não cobre o exame. Ué, qual que é o sentido disso? Isso porque foi o médico da rede cadastrada que disse que não vai cobrir. Isso tá errado, ok? Eu decidi falar sobre esse assunto porque é um assunto que poucas pessoas sabem e é inerente da vida da maioria das pessoas. Todo mundo aqui já precisou ir ao médico, todo mundo aqui já precisou ir no hospital e às vezes a gente passa muita raiva com o plano de saúde e a gente não tem noção de como é que isso funciona, quais são os nossos direitos, essa questão de prazo de carência, essa questão, por exemplo, do parto. Eu falei que isso é para prevenir casos de má fé, né? Mas tem gente que não sabe disso. Tem gente que não lê o contrato, só assina. E aí, por exemplo, eu tô contando que o plano vai conseguir cobrir o parto e não vai. E aí chega na hora, você tá com a mulher grávida carregando a mulher e fala: não, não, a gente não vai cobrir. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, né, esse tipo de situação que é extremamente estressante, eu decidi falar sobre esse assunto, que eu acho ele muito, muito bacana. Se você tá aqui ouvindo porque você gosta muito de mim, porque esse assunto, na verdade, pode ser muito chato para a maioria das pessoas. E, assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, se vocês, não sei, tem até uma amiga minha que entrou, é a Ana Paula, que ela faz estágio comigo. Ela é a rainha do plano de saúde lá no trabalho. Ela é a que mais faz coisa de plano de saúde. Esse assunto é uma delícia. E abriu muito a minha mente quando eu comecei a estudar sobre isso, porque é o tipo de coisa que você não acha fácil. Você não acha fácil, as pessoas não têm paciência de explicar isso. E quando dá problema, geralmente são coisas muito graves e você tem que resolver com o processo. E às vezes você não tem nem noção do que está acontecendo. E acontece em situações como a que eu falei, de o pai morrer e quem continua com a ação são os filhos. E a única reparação que você vai ter são, sei lá, uns danos morais de valor de 10 mil. Não quero um valor de 10 mil, eu quero meu pai de volta. E uma coisa interessante que eu falei sobre a questão de limitar o tempo, né? Por exemplo, ambulatorial são 12 horas, independente se você está no prazo de carência, se você já está pagando tudo normal. E no hospitalar, depois que você passa o prazo de carência, ele tem que cobrir limitadamente, né? Enquanto você precisar, ele continua cobrindo. Se por acaso você passar por alguma situação onde existe um limite de tempo da cobertura, a seguradora ela é obrigada a fazer a transferência para a rede pública, ok? Ela é responsabilizada por isso. Agora, se você quiser continuar na rede particular, ela se exime de qualquer responsabilidade. Então, vamos supor, hoje acabou a cobertura e eu falei que eu vou continuar na rede particular pagando. Só que por alguma razão ficou muito caro e eu falo daqui uma semana, não, eu vou transferir para a rede pública, vou ligar para o plano de saúde para eles fazerem a transferência. Eles não fazem, eles não são obrigados a fazer isso. Você vai ter que custear sozinho a transferência para o hospital da rede pública, ok? Achei interessante esse assunto, poucas pessoas falam sobre. Letícia, você é maravilhosa, né? Obrigada. É isso. É isso que eu queria dizer. Espero que vocês tenham gostado.
certo? É, é isso. Ah, uma coisa interessante. Geralmente nesses planos hospitalares, né, eles cobrem, que nem eu falei, o hall DNS e o referencial, que é o topzilla, né? Que ele é muito caro, é tipo presidencial, assim. Ele é muito caro. E geralmente, quando você precisa fazer procedimentos estéticos, não existe cobertura do plano de saúde, né? Vou dar um exemplo bem prático. Ó, eu tenho sorriso gengival, certo? E aí eu tenho um plano odontológico. E mesmo que isso me cause algum desconforto, cause dor, me atrapalhe em algumas coisas, eles não cobrem. E aí, por exemplo, o valor da cirurgia com tudo, internação, isso aqui fica 30 mil reais. Não vou fazer, gente. E eu não me arrependo. Hoje eu gosto muito, acho que não deveria ter feito, não tenho vontade de fazer hoje, mas é só para falar que procedimentos estéticos normalmente não têm cobertura no plano de saúde. Exemplo, botox, preenchimento, alguns procedimentos dentários também, porque o plano odontológico ele é um tipo de plano de saúde, né? Ele tem a mesma finalidade que é garantir assistência médica, assistência clínica, laboratorial, porque você também faz exames, né, com relação à ortodontia. E se você vai fazer branqueamento, se você vai, por exemplo, colocar aquelas películas de porcelana, não tem cobertura nada disso. Inclusive, tem alguns planos que eles nem cobrem todo de aparelho, por exemplo, né? Você tem que, às vezes, tudo totalmente particular, você tem que pagar tudo. E, ai, gente, é isso. Gostei muito de estar aqui falando com vocês. Eu adoro esse assunto, apesar de ser um assunto. Mas eu gosto muito desse assunto. Espero que tenha sido útil para vocês, ok? Se vocês, por acaso, tiverem alguma dúvida, tipo assim, Alice, está acontecendo isso aqui comigo. Pode se sentir à vontade para perguntar para mim. Eu adoro. Gosto muito. E eu queria avisar para vocês que, como eu já tinha dito na semana passada, eu vou fazer live uma semana sim e na próxima fazer vídeo, ou seja, uma semana tem live e outra semana tem vídeo. Então, essa semana foi live e na próxima eu vou fazer um vídeo e eu acho, não tenho certeza ainda, tô pensando, mas eu acho que eu vou falar sobre a diferença de dolo e culpa, porque na verdade, o que vocês acham? Vocês acham melhor falar de diferença de dolo e culpa ou falar sobre sequestro relâmpago? O que vocês acham? Pode falar aí que eu tô vendo. Calma aí, que eu vou até colocar o óculos pra ver direito. É, coisa de velha, né? Não enxerga mais. Então, o que vocês acham? Vocês acham melhor sequestro relâmpago ou falar sobre dolo e culpa? A gente vê tantas essas coisas, às vezes, falando no jornal e a gente nem entende o que essas terminologias significam, né? Ó, tá vendo a lâmpada aqui, ó, refletindo no óculos? Eu vou ficar esperando aqui. Se vocês não quiserem falar agora, pode falar depois. Se ninguém quiser falar nada, eu decido sozinha também. Tá bom? É isso. Ó, Vitória falou sequestro relâmpago. Tá bom, vou falar sobre sequestro relâmpago. Combinado, então. Então, quinta-feira da semana que vem, 7h30, ao invés de live, vai ter o vídeo. O Luiz também falou sequestro relâmpago. Tudo bem, então, combinado. Vou falar sobre sequestro. Vocês gostam dessas coisas feias, né? A gente fala assim, ai, sequestro relâmpago. Gente, isso é muito sério. Mentira, vocês não falam assim. Quem fala assim sou eu, né? Que fala tudo sorrindo. Então, semana que vem, eu vou fazer, então, o vídeo. Não vou lançar aqui no Instagram, eu vou lançar só uma prévia, vou lançar lá no YouTube, 7h30, mesmo horário da live. Um vídeo lá sobre sequestro relâmpago, tá bom? E outra coisa, eu tava usando o termo, você sabia, né, pra falar dessas coisas, e eu vou parar de usar, porque minha irmã me contou que existe um canal já que usa esse termo, é o nome do canal deles, então eu acho melhor não usar, mesmo que seja só como um quadro dentro do meu canal. E ela disse assim, Alice, mas eles são muito sem noção, tipo, eles usam esse termo, essa expressão, pra falar, tipo, do pé grande. Aí eu falei, tá bom, eu não vou mais usar isso, não. Eu vou pensar em outra coisa, provavelmente eu só vou falar meu nome, né? É o que temos pra hoje, e é isso. Muito obrigada, vocês são lindos. Tchau, tchau.